Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, vocês já ouviram falar da tag Se Eu Fosse? Então, eu vim trazer essa tag hoje pra vocês. Tem umas perguntas bem divertidas. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, beleza? Se vocês gostarem desse vídeo, já sabe o que é pra fazer, né? É pra deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, se inscrever. Peraí, Vamos voltar que eu falei tudo errado. Falei tudo ao contrário. Peraí que eu tô pondo aqui um negócio. É isso aí, gente. É pra se inscrever no meu canal, deixar o seu like, que não vai cair nem o dedo. E ativar o sininho das notificações, tá bom? Muito amor, carinho, muito amor no coração. Eu sei que vocês são boas pessoas e vocês vão fazer isso por mim, porque isso vai me ajudar bastante, tá bom? Beijinhos e vamos começar, tá bom? Bora pro vídeo. Então, vamos começar o nosso vídeo. Vou estar lendo as perguntinhas aqui. E bem basiquinhos. Nem sei lá, eu falei basiquinho, lembrei de uma música da Loma. Bem, tá bom lá. Vamos falar o porquê eu seria. Se eu fosse um mês, eu seria o mês de outubro. Por quê? Porque é o mês do meu aniversário. O mês do meu aniversário é o mês do meu aniversário, entendeu? Outubro é outubro. Lindiana, outubro, lindiana, entendeu? Então, se eu fosse um mês, eu seria o mês do meu aniversário, outubro, lindo, maravilhoso. Se eu fosse um dia da semana. Então, gente, segunda sim já não seria, né? Porque segunda é segunda. Todo mundo sabe o sentido da segunda nessa vida aqui do ser humano. Então, como eu fizesse muita coisa, né? A única coisa que eu vou pra escola. Eu não tô dizendo, gente, eu gosto da escola. Gostar de segunda, entendeu? Adoro segunda. Melhor dia de semana, entendeu? Tô dizendo, gente, eu seria, acho que sexta-feira. Se eu fosse estação do ano, eu seria o inverno. Seria o inverno. Seria o inverno. Se eu fosse um planeta, eu seria o Plutão. Porque o Plutão é esquecido, ninguém liga pra ele. Hello, darkness, my old friend. Plutão. Se eu fosse, eu seria Marte, Júpiter. Eu não sei. Se eu fosse uma direção, eu seria o sul. É pra cá? Não é pra cá, né? Sei lá. Eu seria o sul, gente. Seria o sul. Eu Seria o sul-deste. Eu seria o sudeste. Mentira, eu seria só o sul. Se eu fosse um móvel, com certeza, sem dúvida alguma, eu seria a cama. A cama. Porque na cama você pode ver Netflix, tá lá mexendo no celular, pode ir lá, você pode comer na sua cama. Se a mãe deixar, né? Pode fazer as coisas assim. Tem várias coisas, né? Dá pra fazer na cama. Se eu fosse um pecado, eu seria o pecado da gula! Com certeza! O pecado da gula. O bicho é pra comer, misericórdia. Tô brincando. Seria o pecado da gula. Se eu fosse um sentido, eu seria o sentido da vida. Se eu fosse uma pedra, eu seria a... Qual que são os nomes das pedras? Nem sei, esqueci. Esmeralda? Sei lá. Se eu fosse uma planta, eu seria a babosa. E se eu fosse uma flor, Eu seria a rosa. eu seria a rosa. Eu seria a rosa. E se eu fosse um clima... Se eu fosse um clima... Clima, como assim? Será que é frio? Sei lá. Se eu fosse um clima... Se for de outro sentido, eu seria a tensão. E se fosse no outro sentido, eu seria o frio. Se eu fosse um prato, eu seria um prato de arroz queimado. Eu seria um prato de arroz queimado. Se eu fosse um instrumento musical, eu seria a bateria. Porque a bateria é muito barulhenta. Se eu fosse... Mas é da hora, hein, gente? Se eu fosse um elemento, eu seria o ar. Se eu fosse uma cor, eu seria... Se eu fosse uma cor... Que tal o amarelo? Amarelo.
tão chamativo, tão lindo, ó. Amarelo. Se eu fosse um animal... Com certeza seria o papagaio. O papagaio. O papagaio periquito. O papagaio periquito. O papagaio não para de falar, gente. Fica lá berrando. Eu sou o papagaio. Se eu fosse um som, eu seria uma música. Se eu fosse um sentido... Sentido não, sentimento. Seria o sentimento de amor. Sentimento de amor. Se eu fosse um lugar, eu seria a favela da Rocinha. Tô brincando, você é louco. Eu seria, se eu fosse um lugar... Ah, não sei. Eu seria o circo. Porque lá tem muitos palhaços. Que nem eu. Não sei, eu deveria estar lá. Eu seria o circo, vai, gente. É legal lá. Adoro circo. Se eu fosse um sabor, eu seria um doce. Eu seria um sabor doce. Se eu fosse uma palavra, se eu fosse tédio. Tédio. Se eu fosse um objeto, se eu fosse um objeto, caixinha de som, caixa de som, trem barulhento. Se eu fosse uma parte do corpo, eu seria o cérebro, porque as pessoas aqui, ó, pensam muito. Muito querida, dá licença. Se eu fosse um número, eu seria o 9, porque é meu número da sorte. Só porque é o dia do meu aniversário. Se eu fosse um símbolo. Símbolo? Como assim um símbolo? Símbolo? Tipo, que símbolo, gente? O que é? Símbolo. O desenho lá da placa da estrada lá. Sei lá. Se eu fosse uma música, qualquer música de rock and roll, porque é bem barulhenta, escandalosa. Eu em pessoa. Então seria qualquer música de rock and roll. Rock, entendeu? Então foi essas perguntas, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Se vocês gostaram, vocês já sabem o que fazer. É pra deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Eu gosto que vocês fazem isso, eu sei que vocês são pessoas boas e vocês vão me ajudar. Então, faça isso. Eu sei que vocês têm amor no coração pra fazer esse favor pra mim, tá bom? Vocês vão fazer isso pra mim? Vamos, eu sei, eu confio em vocês, tá bom? Então, tchau, tá? Beijo. Espero sua curtida aí, sua inscrição, tá bom? Beijinho no coração. Tchau.